Afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, povo de Deus espalhado por toda parte dessa terra. Que o Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o nosso Salvador, e é em nome dele que nós possamos adentrar nesse momento até a sua casa, através desse culto online, um culto a Deus. Que Deus esteja nos orientando neste culto, nos dando entendimento da sua palavra, pois é para ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Vamos estar orando ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por esse dia especial. Obrigado pela vida, a vida, ó Pai, que o Senhor nos deste, e nessa vida também, ó Deus, o Senhor permitisse tantas coisas acontecer na nossa casa, no nosso dia a dia. Obrigado, meu Pai, pelas bênçãos, pelas lutas, porque tudo, ó Deus, que o Senhor permite é para nos ensinar algo. E é isso que nós queremos, aprender de Ti, aprender do Teu Espírito Santo. Receba o nosso culto, a nossa adoração, visite cada casa, cada pessoa, onde estiver, ó Deus, acompanhando este culto. Que o Senhor, ó Deus, ministre ao coração de cada um de nós a Tua palavra, pelo poder do Senhor. E segundo o Seu querer, atende-nos, ó Pai. Atende-nos, ó Deus. Te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 18, no versículo 14, diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Aqui foi a promessa do Senhor para Abraão e Sara, a respeito de dar a eles um filho. Era algo impossível para eles. Era algo que, se contasse para a vizinhança, com certeza a vizinhança iria rir de Sara e rir de Abraão. E até a própria Sara, né, riu lá dentro da sua casinha, da sua tenda, porque ela disse assim: como pode, né, acontecer isso, sendo eu velha e estéril? Mas o anjo disse: o ano que vem eu voltarei aqui e você vai ter um filho. A promessa do Senhor para você e para mim é a seguinte, essa pergunta: acaso há alguma coisa impossível para Deus? Você está pensando aí que a sua situação é algo impossível para resolver, mas a pergunta é impossível para Deus? Adore o Senhor, pois Ele tem todo o poder, e as promessas do Senhor vão se cumprir, em nome de Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre as águas, voarei sobre as águas. Tu também és rei, descansarei, pois
que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta é a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Presidente Médici, Rondônia. Uma cidade que Deus escolheu para nós, para estarmos aqui como igreja. E esta é a igreja que o Senhor nos deu para servir. Nós somos igreja, né, essa instituição que Deus nos deu para servi-lo. E você também pode fazer parte desta igreja. Logo, muito em breve, estaremos retornando para o templo, né, com as nossas reuniões, os nossos cultos abertos. E você também é o nosso convidado para conhecer a nossa igreja, né, muito em breve. Nós temos certeza disso, que Deus nos dará logo, logo esse privilégio de estarmos reunidos juntos, tá bom? Vamos agradecer a Deus, pedir a bênção dele e que ele fale conosco através do teu servo, pastor Aziel, que estará com a palavra, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento especial de louvor que o Senhor permitiu, ó Deus, que nós oferecesse a ti. Agora fale conosco, meu Pai, de forma simples e clara, por boca do teu filho, pastor Aziel, e assim, ó Pai, enche os nossos corações. Visite cada irmão, ó Deus, cada amigo que está acompanhando este culto, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Aziel está com a palavra. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de compartilharmos a palavra dele. Isso para nós é um grande privilégio, queridos. É um grande privilégio ter você também como ouvinte, os membros, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Presidente Médici, ovelhas queridas do nosso coração. E também todos aqueles que, né, por alguma coincidência, né, ou providência de Deus, né, Deus permitiu que você estivesse diante da sua TV, né, do seu celular, podendo assistir esse culto e também essa mensagem. Também, queridos, vai estar gravado no Facebook, né, então alguns irmãos, né, que não puderem assistir agora, você ficou sabendo de alguém, diz para ele, olha, né, assiste lá a mensagem, ouve a mensagem que o Senhor, né, tem para a nossa vida. Eu quero convidar vocês, queridos, a abrirem suas Bíblias no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós leremos os versículos 38 até o 44. Desculpa, até o 41. Falei 44 a 41. Diz assim: Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas.
Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, enquanto comia do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Oremos mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor e clamamos, ó Deus, pela Tua intervenção, pelo Teu agir, meu Pai, no momento da explanação desta palavra, mas principalmente, meu Pai, após o entendimento dela, meu Pai, que haja, ó Deus, um aceite no coração de cada um que a ouvir, ó Deus, e assim também se decida, meu Pai, pela prática da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor acompanhe esse amado, essa amada, ó Deus, na prática, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, para que nós não sejamos meramente ouvintes, mas nós sejamos, acima de tudo, operosos praticantes da Tua palavra. Nos ajude, meu Pai, a entender, a nos confortar por essa palavra, nos orientar por ela, Senhor. Ó Deus, de maneira que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor, seja o nosso mestre aqui nesse momento. Senhor, nós dependemos totalmente do Senhor. E, meu Pai, nós confiamos que nós seremos ajudados por Ti, porque nós oramos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos aqui mais uma vez diante de um texto, né, que a passagem que nós acabamos de ler apresenta um contexto de carência, um contexto, nós poderíamos dizer, de crise. Né? E mais uma vez nós temos aqui uma mensagem que mostra a provisão, a direção, o ensino do Senhor nos momentos das crises. E, amados, uma pergunta que tem sido recorrente, que tem sido dirigida a mim, é com respeito à origem da crise que nós temos passado agora. E muitas vezes se faz a pergunta: pastor, Deus está nesse negócio? Outra pergunta: isso é por causa do pecado do povo? E essas perguntas, amados, na verdade, elas se entrelaçam quando nós olhamos para a palavra de Deus. Se nós olharmos, amados, especificamente para esse texto, diz aqui que havia fome naquela terra, e estando os discípulos do profeta assentados diante dele. Aqui, amados, está mostrando que esses discípulos do profeta, ainda que fossem homens que buscassem a vontade de Deus, certamente eram aquele grupo de homens que procuravam viver a santidade com o Senhor, mas eles também estavam sendo atingidos por essa crise. Então, amados, o que nós podemos dizer é que toda crise tem um motivo, né? E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, às vezes a crise ela é apenas consequência de um outro fato anterior, né? E, na verdade, ela simplesmente se desdobrou naquela crise. Por exemplo, às vezes uma pessoa gasta mais do que ganha, né? Vai vir uma crise, ele vai ser atingido por ela, mas o problema não é que o dinheiro dele foi pouco, o problema não foi que as despesas aumentaram bastante. Ele fez com que essas despesas aumentassem, ele produziu essa crise. A pessoa que não cuida da saúde, que come, né, tudo que veio e o que consegue, né, que a barriga caiba, muitas vezes ele também, amados, mais cedo ou mais tarde vai ter uma consequência dessa sua atitude. Nem assim vem, né, aquele homem que deixa de ser amoroso com os filhos, né, que deixa de ser cuidadoso, ele certamente vai colher a consequência disso. Então, muitas vezes, amados, realmente as crises que nós passamos, por mais diversas que sejam, elas encontram, né, na verdade, elas são a consequência e não a causa. Por exemplo, se você for um pouquinho à frente aqui, você vai ver que essa crise ela vai se desdobrando, ela vai se
se intensificando aqui no tempo de Eliseu, né? E no versículo 24 em diante, vai dizer assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Já havia uma fome em virtude da seca e outras, né, situações também. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça do jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombo por 5 ciclos de prata. Mas lá no versículo 30, amados, quero pular porque aqui não é a questão principal, né, que nós estamos tratando, diz assim: tendo o rei ouvido as palavras da mulher, né, que havia uma mulher que havia prometido comer o filho da outra, e a outra ia dar o filho dela e tal, e se desentenderam lá. Mas tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Esse homem, amados, reconhecia que o país certamente havia passado dos limites diante de Deus. Ele trazia pano de saco debaixo da roupa, ele rasgou as vestes como também uma expressão de humildade muito comum naquela época. Ou seja, esse homem recorre a Deus em oração e na verdade há um sentimento no coração dele, dizendo mais ou menos assim: olha, Senhor, nós pecamos contra Ti, nós erramos contra o Senhor, nós precisamos do favor do Senhor, porque as coisas estão ruins para o nosso lado. É interessante, queridos, que quando as pessoas perguntam: então, pastor, o que nós estamos passando é fruto do pecado, sim ou não? E aí eu respondo para você uma resposta muito assim, que elucida toda a sua dúvida. Sim e não. Estou brincando, mas é mais ou menos isso, queridos. Deixa eu explicar para você. De certa forma, todo o mal que há no mundo, todo o mal que nós passamos, nós envelhecemos, nós adoecemos, né? Nós passamos por problemas dos mais diversos, há crises nos relacionamentos, tudo isso, amados, em virtude do pecado original. Ou seja, de certa forma, amados, tudo que está acontecendo, as enfermidades que aconteceram, foi em virtude, né, do pecado original. A palavra do Senhor, amados, diz que quando o Senhor amaldiçoou a terra, ele dizia: a terra agora vai produzir cardos e abrolhos. E assim, amados, né, o homem envelheceria, o homem morreria mais cedo e assim por diante. É interessante, morreria na verdade, né? É interessante um texto que eu gosto muito para explicar isso, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 a 22, que diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, amados, de certa forma, todo o universo sofre a consequência do pecado original. Então, nem todo pecado, nem tudo que está acontecendo é exatamente, amados, porque alguém cometeu um pecado, porque alguém cometeu um ato falho, né? Mas todo o mal que é na terra, ele existe, o nascedouro dele em virtude do pecado original. Então, de certa forma, pastor, é por causa de pecado? É tudo que está acontecendo de ruim na terra, realmente em virtude que toda a criação está agora debaixo, amados, da maldição do nosso Deus, mas um dia ela será liberta, né, pela manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero aproveitar esse momento para te dizer, queridos, de todas as crises que nós estamos passando, de toda a crise que você está passando, eu creio que uma das coisas que essa crise tem produzido é um pouco das pessoas olhar um pouco mais para Deus, perguntar mais como é que Deus entra nessa história. E eu quero dizer como é que Deus entra nessa história, que todas as crises que nós passamos, todas as lutas que nós passamos, a mais importante que você precisa tratar é justamente essa. Toda a humanidade está debaixo da maldição do pecado. E a única forma de nós nos retirarmos debaixo dessa maldição é nos achegarmos, nós nos refugiarmos debaixo da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, essa é a solução para tudo. Mas vamos seguir. Como eu estava dizendo, amados,
aqui havia uma situação específica, né? O reino de Judá, o reino de Israel estava andando em pecado. E certamente essa fome que havia em virtude, né, de uma punição de Deus sobre o seu povo, de uma disciplina de Deus sobre o seu povo. E é muito interessante, queridos, que uma coisa que nós aprendemos, se nós fizermos uma ponte com essa crise aqui, com essa crise que nós estamos passando, é que gente com fome, aqui diz que esse povo havia fome. Gente com fome, ele não é tão exigente quanto ao cardápio. Gente, quando realmente está com fome, amados. Nós estamos vendo dias, né? Muitos estão fazendo essa avaliação, que muitas pessoas, mesmo não reconhecendo a palavra de Deus como autoritativa sobre a sua vida, amados, têm entendido que a humanidade sairá dessa crise agora melhor do que entrou. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo um pouco mais de solidariedade, as pessoas estão entendendo, amados, que aquilo que ele tem, de repente, não vale nada diante, né, de uma enfermidade que chega na sua casa, a sua empresa que ele talvez, né, fazia colocava ela tão num grau de importância tão acima das pessoas, tão acima da sua família e tudo mais, ele está vendo que tudo isso pode se deteriorar de repente as pessoas. Então, amados, é justamente isso, né? Houve um descuido aqui de um dos discípulos do profeta ao pegar esse alimento aqui que trouxe a morte na panela, mas certamente, amados, é porque nesse tempo ninguém diz, não, eu só quero comer se for comer com carne. E quando a crise chega, nós então mudamos, amados, as nossas exigências diminuem e aquilo que realmente é importante passa a ser importante na nossa vida. E aquilo que é secundário, que muitas vezes nós damos importância, né, passa a ser realmente secundário. Então, amados, às vezes a causa está fora de nós. Né? Realmente as coisas vêm como se fossem aleatórias, as crises vêm como se fossem aleatórias. Né, mas às vezes a causa está dentro de nós. Então, amados, toda crise tem um motivo, quer seja lá o pecado original, quer seja, né, algumas irresponsabilidades, alguns problemas que vêm depois. Mas a crise também pode vir, amados, pela desobediência. A crise pode vir, como eu já citei alguns exemplos aqui, ou a crise pode vir pela obediência sem entendimento. Diz aí no versículo 39, então saiu um ao campo ao apanhar ervas e achou uma trepadeiras. É interessante, amados, aí no versículo 39, diz que termina assim, visto que não as conheciam. Ele pegou essa trepadeira, provavelmente uma hortaliça, tinha aparência de uma outra que era comestível, e ele então vai e pega, né, achando que ele estaria agora livrando aqueles homens da fome. Provérbios 14, 12 diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo é caminho de morte. Quantos, amados, quantos que estão me assistindo aqui nesse momento, em certo momento da vida, abandonou aquilo que era importante, abandonou aquilo, às vezes família, às vezes filhos, às vezes um emprego bom, e tudo para se lançar numa aventura, às vezes uma aventura amorosa, uma aventura financeira, né, uma aventura até espiritual, né, e muitas vezes, amados, esse caminho era caminho de morte. Diz aqui, amados, na parte B do versículo, que pondo na panela, visto que não conhecia, versículo 40, a morte na panela, e não puderam comer. Isso aqui, queridos, é interessante que aquele moço foi de pronto. Foi mandado por Eliseu e atendeu de pronto, mas atendeu sem entendimento. Então, amados, a crise muitas vezes vem pela desobediência à palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus, eu sempre tenho citado isso, eu tenho todas as oportunidades que eu tenho para falar em público, amados, dado a gente tem pouco tempo, às vezes, numa inauguração, eu sempre gosto de destacar para as pessoas que estão ali, porque talvez vai ser uma das poucas oportunidades que elas terão de se despertar para a palavra de Deus, de que dentro da palavra de Deus se encontra direção para todos os assuntos, todos. O Senhor tem direção, amados, para o seu casamento, tem direção para o seu... como você deve tratar sua esposa no casamento, como deve ser a conversa de vocês, como deve ser a vida sexual de vocês, como deve ser o trato com os filhos, como os filhos devem tratar os pais.
isso minuciosamente, amados, mas muitas vezes as crises vêm em virtude da desobediência disso. Mas um outro problema, amados, é também a obediência, né, sem entendimento. Eu quero trazer aqui uma alerta que eu estou trazendo há muitos dias aqui. Cuidado com as escolas. Aqui era uma escola de profeta bom, o professor era Eliseu. Mas cuidado com as escolas de profetas por aí afora, amados. Cuidado com as soluções para as crises. Elas podem ser muito mais danosas do que a própria crise. Quantas pessoas eu já vi, chegaram para mim, ou depois entraram em contato comigo. Ah, pastor, as coisas não estavam bem, aí eu resolvi vir para tal lugar assim, assim. Eu mudei para cá, e pastor, deu tudo errado. Mas por que você não falou comigo, meu irmão? Podia ter te orientado. Pois é, pastor, eu já tinha decidido no meu coração. Muitas vezes, amados, não que o pastor, né, vai falar que pode ou não pode, mas vai mostrar dentro da palavra de Deus, meu irmão, será que é a hora? Né? Será que é o lugar? Né? Será que você não vai expor seus filhos a uma situação perigosa? Né? E muitas vezes as pessoas estão tomando atitudes, queridos, né? Ah, vou resolver o problema da crise. E às vezes acaba produzindo uma crise muito maior, entrando em dívidas, né? Se complicando em tantas e tantas situações. Quando, amados, certa vez eu estava avaliando, né, analisando um moço que estava se aconselhando comigo, moço já que eu estou sendo bondoso aqui, já tinha mais idade do que eu, né, que vinha passando por muitas experiências, e sempre que a vida dele era né, parecia que ele ia tomar um fôlego, parecia que agora ele ia bem financeiramente, ele ia bem com a família e tal, mas de repente ele dava a guinada de mestre, fazia a jogada de mestre, e de repente ele ia lá embaixo de novo. E tudo, amados, por causa da desobediência. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim: na multidão de conselheiros se encontra a verdadeira sabedoria. A gente não pode abrir mão disso. Muitas vezes, amados, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Ter humildade não só de ouvir com o ouvido, mas de ouvir com o coração. E atender, amados, aquilo que as pessoas nos orientam pela palavra de Deus. Então, cuidado, amados. Cuidado, porque o diabo também cita a Bíblia. Cuidado, queridos. Né? Domingo passado nós tivemos aqui, né, na escola bíblica dominical, vai continuar no próximo domingo às 9h30 da manhã, amados, sobre interpretação bíblica, né? Como que eu fui muito mais cobrado ao preparar esse sermão depois de ter sido relembrado sobre algumas coisas que eu aprendi, né? Que foi relembrado pelo pastor Gilvan aqui pela manhã, com respeito à narrativa, né? E eu estou tendo cuidado aqui que a narrativa histórica que eu estou descrevendo aqui, ela possa chegar ao final descrevendo aquilo que realmente era a intenção do autor em registrar ela. Cuidado, que tem muita gente citando a Bíblia, amados, para te desviar. Cuidado, tem muita gente citando a Bíblia, amados, para te colocar uma ganância no coração, algo no coração que não vai ser morte na panela. Cuidado, queridos. Então, queridos, toda crise, ela tem um motivo. Toda crise, amados, a crise ela pode vir pela desobediência e pode vir pela obediência sem entendimento também. Mas também, amados, uma coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, eu acho que fecha, né, realmente a intenção do autor nesse texto. Escassez de pão na terra, amados, não significa escassez de pão no céu. Amém? Queridos, olha só o que diz o versículo 41. Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Não é Eliseu, amados, foi Deus agindo aqui nessa situação. Como agiu na situação quando ele joga sal onde a água era amarga e a água se tornou doce. Como ele jogou um pedaço de pau, né, dentro de um lugar onde tinha caído um machado e o ferro do machado veio a flutuar. Aqui ele coloca farinha, amados, né, na panela, manda colocar essa farinha na panela. Você tem que lembrar que aqui é farinha de trigo, tá? Nós somos acostumados aqui com a farinha de mandioca, mas aqui nesse caso é farinha de trigo, tá certo? E é muito interessante, queridos, que o trigo moído
ele é um símbolo, né, da figura do sacrifício de Jesus. O próprio Jesus disse isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? João 6,35 declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Precisamos crer nesse Jesus Cristo, queridos. Há a necessidade, né? Aqui, por que houve necessidade de Eliseu, amados? Porque Deus sempre vai usar pessoas. Né? No dia de Pentecostes, amados, estavam reunidos 120, mas poucos dias atrás estavam apenas 12, né, de discípulos reunidos. De 120 passou mais uns dias, tinha 3.000. Aqueles 3.000 saíram pregando, né? Eu recebo e eu passo adiante. E aqui Deus usou então a vida de Eliseu, amados, e ele aqui, amados, só essa farinha chamada o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, pode neutralizar, amados, o veneno da panela. Qual é a solução, amados, para essa crise que nós estamos passando? Jesus. Qual a solução para a crise do seu casamento? Jesus. Qual a solução, amados, para a crise com seus filhos, os filhos com os pais? Jesus. Qual a solução, amados, para as crises na sua empresa? Jesus. Qual a solução para a maior crise da sua vida, amados? A maior crise da sua vida é que todos nós, amados, estamos encerrados à morte se nós não tivermos um encontro com Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E essa crise, ela foi resolvida lá na cruz do Calvário. Escassez de pão na terra não significa escassez de pão no céu, amados. Queridos, às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, como é que eu posso, né? Certa vez um moço chegou para Jesus e disse, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse algumas coisas. E aí ele diz, mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus mexeu num ponto nevrálgico, né? um ponto que sangrava facilmente no coração daquele moço. Que era, então vai e vende tudo que você tem e terá um lugar no reino do céu. E ele, na verdade, amados, o que Jesus pedia é que ele entregasse tudo nas mãos de Jesus. Jesus não estava precisando de dinheiro, não. Jesus disse que aquele moço saiu triste. E aí, quando foram conversar com Jesus a respeito daquele episódio, os discípulos disseram, Senhor, mas como é que pode, como é que um rico vai ser salvo? Que Jesus disse que dificilmente o rico entraria no reino dos céus. Ele falou assim, para Deus, para o homem, isso é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Deus, entenda, não é a sua obra, não é as suas ações boas, não é ter esperança, no final Deus vai dar um jeito, porque Ele vai fazer a conta, mais com menos e tal, e vai dar tudo certo. Queridos, ao final, o que vai valer é se você compreendeu que você é pecador, e eu sou pecador, que todos nós, amados, precisamos aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos rendermos, dizer, olha, Senhor, eu sei que minhas obras não valem de nada, mas eu me coloco diante do Senhor e aceito o sacrifício do Teu Filho e peço que o Espírito Santo aplique esse sacrifício sobre mim e assim eu possa resolver a maior crise de todas as épocas, porque essa se resolve com Jesus Cristo e todas as demais. Queridos, você acredita que realmente que o pecado atingiu toda a nossa existência e atingiu também todo o universo, amados? Você acredita nisso? Se você acredita, creia que só Deus pode realmente tirar a morte da panela. Duas coisas, amados, que Cristo faz com respeito às crises. Ou Ele muda a situação, ou Ele nos muda para passarmos pela situação. Pode ter certeza disso. Mas sem Jesus, não dá. Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Queridos, toda crise tem um motivo. Toda ela certamente é por causa do pecado original. Mas depois vem também por causa da desobediência. Ou às vezes a obediência sem entendimento. Mas, queridos, a palavra final nem é da sua desobediência, nem da sua obediência,
nem do pecado original. A palavra final é que continua havendo provisão no céu, mesmo quando há escassez na terra. E essa provisão é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Que em nome e por amor de Jesus, o seu coração se abra para Ele, o seu coração se volte para Ele, o seu coração se humilhe na presença dEle, se arrependa na presença dEle, seja a situação que for, e que em nome do Senhor Jesus, toda a morte na panela será tirada e será afastada, e a esperança vai nascer nesse lugar. Queridos, Deus tem ouvido muitas das nossas orações, muitos pedidos, né, que têm chegado até o nosso grupo de WhatsApp, a igreja tem orado, né, nós já temos recebido boas notícias, né, de recuperação de pessoas que nós amamos, de pessoas que os nossos, né, irmãos amam, e continua, amados, fazendo o seu pedido de oração lá, e nós vamos estar clamando ao Senhor, né, essa provisão virá do céu sobre a situação. E que em nome de Jesus, queridos, à medida do possível, eu tenho dito, me procure por WhatsApp, eu te atendo por WhatsApp, faço, né, aconselhamento por telefone, oro com você por telefone, mas não deixe, amados, um problema crescer para depois nos procurar, né? Vamos matar esse bichinho no ninho, tá? Porque em nome de Jesus, com Ele nós somos mais do que vencedores. Eu quero orar por você, quero orar por sua família, pelo problema que você está enfrentando, pelo temor que você está passando com toda essa situação aí fora, mas que em nome de Jesus, queridos, no Senhor, nós estamos protegidos. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por tua palavra, Senhor. Tua palavra que é a direção segura, a tua palavra, meu Pai, que nos coloca, meu Pai, num patamar, meu Pai, de segurança, meu Pai, num local, meu Pai, mais alto, meu Pai, não no sentido, meu Pai, de nos ensoberbecer, meu Pai, mas no sentido de saber que o Senhor, meu Pai, como um pai coloca, meu Pai, um filho num lugar mais protegido, meu Pai, diante de uma ameaça, assim o Senhor faz conosco, Pai. Que em nome de Jesus, essa vida, meu Pai, que agora coloca a sua carência, a sua necessidade, a sua preocupação, a sua crise, meu Pai, a sua luta, a sua vontade de mudança, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que essa vida agora confie único e exclusivamente em Jesus Cristo para o socorrer. E ele possa sentir o Senhor colocando um lugar alto, um lugar de proteção, meu Pai. Mostrando, meu Pai, que o Senhor é o Deus que nos coloca sempre em segurança. E a maior segurança que nós temos é estarmos debaixo da salvação em Cristo Jesus. Pai, é a nossa oração. Visita esse lar, visita essa família, visita, meu Pai, esse coração dorido agora, Pai. Em nome de Jesus, e socorre cada um de nós, porque todos nós dependemos de Ti. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Domingo, então, às 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical com o pastor Gilvan, um mestre, né, que tem muito nos abençoado. Não perca. Né? E também, se você quiser assistir, né, a primeira aula, será muito bom que você assista para que você possa dar acompanhamento. Se não assistir, não tem problema, você vai conseguir pegar também da agora em diante, 9h30 da manhã. E às 18h30 no domingo, o nosso culto também. Eu estarei aqui com a graça de Deus, trazendo a palavra do Senhor para você. Fique com Deus, Deus te abençoe mais e mais.